Qual foi a última vez que você se deu o direito de demorar em algo? Hoje a gente vai bater um papo aqui que é inspirado no TikTok que eu vi do Emicida. Eu vou deixar em algum lugar aqui a dica, mas está no perfil dele, onde ele fala a seguinte coisa: isso é a coisa mais valiosa do fazer música. E isso é uma parada que a indústria está roubando de nós nesse momento, que é o direito de demorar em algo. Que mostra que você pode aprender bastante coisa no TikTok também se você usar o algoritmo direito. Mas enfim, eu achei essa frase muito impactante porque ela é real quando você troca indústria, música, por qualquer coisa praticamente. Bota qualquer atividade criativa e o processo que ela está associado em termos de remuneração, você vai ver que a arte de demorar está sendo algo que cada vez mais é cobrado. Na indústria da música talvez isso seja perceptível. Eu não sou nenhum músico, não vou entrar em méritos de julgar a música nem nada disso, mas você pode ver sobre a necessidade de estar criando cada vez mais coisas que vão ser consumidas muito rápido. E isso vem para o nosso lado também de várias maneiras. E aqui eu estou falando do nosso lado como consumidor de conteúdo também. Isso, quantas vezes você não abre o Instagram, TikTok, qualquer rede social, e tem alguém te falando de como conseguir tal coisa em 10 passos, como conseguir esses 5 passos, ou por que você está atrasado em relação aos demais, ou por que você deveria aprender, vamos supor, matemática básica em 5 minutos. Além de irreal, isso destrói completamente o prazer de fazer algo. A gente perde a noção de que as coisas são difíceis e a gente perde a capacidade de entender processos. Eu fiz aqui um vídeo, já deve estar no ar, sobre a dificuldade das coisas, porque eu acho que tudo é difícil. Mas isso está emaranhado demais com a dificuldade que a gente tem de demorar em algo hoje, sem pensar em nós mesmos como uma falha. E isso, dentro do processo da academia, do processo científico, eu vou trazer assim vários exemplos de onde isso acontece também. Existe uma frase bem famosa no meio acadêmico que é: publique ou pereça, né? Então, ou você vira uma pessoa que publica papers, ou você cai fora da academia. Mas agora pensa, esses outros cenários, a gente tem uma capacidade talvez de criar conteúdos rasos, que não tem muito valor para a gente muitas vezes, mas tem valor comercial. Agora pensa no lado de criar ideias, de responder ideias que nunca foram pensadas ou que não tem um gabarito. Essas coisas assim, a arte de publicar números, muitas vezes não está necessariamente mapeada na arte de publicar coisas com qualidade. Qualidade requer tempo. Um paper bem feito, assim, demora anos, tá? E só que você, dentro da realidade, por exemplo, no mestrado seu tempo de vida são 2 anos, no doutorado são 4. Se você demorar 4 anos para fazer um trabalho, você vai terminar o seu doutorado com um trabalho. Essa pressão por pressa, ela dá a entender que você não se encaixa por não ser produtivo, mas ela tira completamente a capacidade da gente se perceber no processo criativo. As pessoas não podem empregar muito tempo num trabalho que passe, né, exceda o tempo de vida que você tem na sua posição atual. Então, até você virar um professor, você não pode investir o tempo que você tem, assim, porque quando você vira um professor, você tem estabilidade, né? Então, até você ter estabilidade, você não pode necessariamente focar tempo o suficiente para fazer algo que talvez seja muito maior do que os projetos que você tem, porque você não é capaz de fazer isso, porque se você fizer isso, você provavelmente vai perder nas métricas que são avaliadas constantemente. Com diferentes colaboradores eu tive diferentes experiências nesse sentido também. Demorar em algo pode ser visto como ruim para algumas pessoas que estão sempre com pressa, mas pode ser visto como algo natural e esperado por outras pessoas que entendem o processo criativo. Colaboradores, eu digo pessoas que eu conheci no meu dia a dia, que são pessoas que trabalham no que eu faço, e eu posso ter tido um contato maior a nível de ética de trabalho, tá? Existem pessoas no meio que visam maior número e sacrificam qualidade a qualquer risco, sabe? Então, às vezes a pessoa pega um tópico específico que ela é boa em trabalhar e ela faz aquilo virar uma máquina de artigos. Ou esse tipo de pressão do publique ou pereça também força grupos a, às vezes, sacrificar padrões éticos. Tem vários trabalhos em áreas que tem uma pressão muito absurda por número, onde que depois de algum tempo o paper é retirado do ar porque se descobriu que as pessoas forjaram dados, fizeram coisas absurdas, mesmo no meio onde o método científico deveria reinar e essas coisas todas são lei, mas naturalmente são humanos fazendo as coisas, e humanos são falhos, independente se eles têm doutorado ou não. E essa pressão toda leva pessoas a
sacrificar certas coisas por status também, porque a gente do lado aqui não está imune a essas coisas como inveja, como aparentar mais do que é, entre outras coisas. São humanos fazendo ciência também. Esses pontos todos são muito interessantes, porque quando você sai dessa parte das pessoas que estão no meio criativo e preocupados com a qualidade da criação, e você vai para pessoas que estão muito mais no cenário marqueteiro, assim, e no cenário marqueteiro aqui eu não estou falando mal da área em si, mas são pessoas que elas sabem que estão vendendo um conteúdo raso, mas elas fazem aquele conteúdo parecer muito mais do que é, ou elas vendem simplesmente pela maximização do retorno financeiro. Elas sabem que o que elas estão entregando é simplesmente algo viral. É o conteúdo da pressa, é o conteúdo que não precisa demorar para fazer e vai trazer muito retorno. Eu acho engraçado, porque muitas vezes essas pessoas são as mesmas que estão dizendo para você que você não deve demorar em algo, que você está atrasado, que você não está conseguindo progredir com as coisas por causa que a culpa é sua. As pessoas que mais estão falando para você ter pressa, muitas vezes são as que mais têm o privilégio de demorar em algo. Então você vê, por exemplo, uma pessoa falando que você está aí parado, não consegue emagrecer porque você não está correndo às 4 da manhã. Essa pessoa, ela pode acordar às 4 da manhã e correr tranquilamente, porque quando ela chegar, ela vai estar com a cama feita, com a comida na mesa, ela vai ter também o personal dela com a planilhinha feita, ela não precisa acordar e pensar que treino que ela tem que fazer, aí depois ela vai chegar, tomar um banho e poder ir para o clube, fazer não sei o que, enquanto que você está na sua rotina real, do mundo real, pensando que a culpa é sua, que você deveria estar mais adiantado e não o contrário. Porque foi criada uma narrativa. A gente tem que estar ciente de comunicação, porque comunicação é muito importante. Vou dar um exemplo. Você pode construir a narrativa da seguinte coisa. Dentro do seu ímpeto pela ciência e sua paixão pelo conhecimento, ele não conseguia deixar os livros de lado. E por não deixar os livros de lado, nessa paixão efervescente, ele foi construindo com as próprias mãos, dada toda a negação do seu ambiente, seus professores que não queriam, que eram rasos e não queriam levá-lo a longe, ele se negou a todo o sistema. Uma narrativa, tá? Uma história. Podia contar a mesma história da seguinte forma. Dentro da sua ingenuidade e imaturidade, ele não conseguia entender que número de horas não era a métrica a ser maximizada quando o assunto era retorno positivo nos estudos. E pela sua ignorância a respeito disso e por problemas de lidar com a frustração de não aprender, maximizava a métrica errada. E ao maximizar a métrica errada, ele ficava investindo horas que líquidas não eram nada perto do retorno. A mesma pessoa, estudando varando à noite, duas narrativas diferentes. Qual história que você gostaria mais de ser a sua? Porque a segunda, você está pintando a pessoa como alguém que está se esforçando muito, mas é um esforço despendido de forma que é um gasto de energia. Mas as histórias são as duas, assim, o cenário é o mesmo, a narrativa que é diferente. Qual que é a verdade? Provavelmente nenhuma das duas. Nenhuma das duas deve ser realidade. A realidade é o que a pessoa experimentou, deve ter um pouco ali de cada uma, mas principalmente essas narrativas que você tem que diminuir muita gente ao redor, sabe? Os professores estavam contra, o sistema não entendia a mentalidade brilhante daquela... Tipo, essas coisas são sempre muito pontuais, sabe? Fica uma construção de narrativa muito específica. Então, tomem muito cuidado com narrativas, prestem atenção à comunicação. E, de novo, prestem muita atenção na situação onde as pessoas estão falando que você está atrasada, porque muitas vezes as pessoas que mais te mandam correr são as que mais têm o privilégio de poder demorar em algo. Mas não é porque você não consegue, é só porque elas têm tirado também, por conta dessa construção toda, o seu direito de demorar em algo. A gente vê isso recorrente em todos os cenários que a gente vive, que a gente experimenta. Você tem que ter pressa, a pressa é te vendido como algo bom, mas você só se vê tropeçando. É difícil encontrar um balanço entre essas duas coisas. Eu acho que isso é uma luta diária, achar o balanço, voltando agora para os exemplos mais pessoais, né? O balanço entre publicar e fazer trabalhos significativos. Eu sempre tento fazer trabalhos que são significativos para mim, mas eu sei também que eu tenho que fazer o feijão com arroz ali, que vai me permitir permear minhas próximas posições. Então eu tento sempre pensar assim, né, ter várias escalas de projetos para o longo prazo, que são projetos que eu vou dedicar menos diariamente ou semanalmente, mas que eles vão estar ali, projetos que eu vejo que são projetos para tapar esses buracos, mas eu sempre dou significado para as coisas que eu faço. Eu não vou fazer trabalhos que não têm significado. Uma das coisas que eu escutei, que eu acho que é verdade e que todo mundo deveria ter, e que se a gente tivesse isso em mente, o tipo de conteúdo que seria exposto seria mais interessante talvez, que é: você não põe nada para fora que vai ser ruído para aquele ambiente e não sinal.
Ou seja, eu não vou publicar um paper só por publicar, porque ele é ruído, ele não está adicionando nada para a comunidade. Ele tem que adicionar pelo menos alguma coisa. Pode ser pequena, isso é perfeito. Contribuições pequenas são como a ciência ampla, mas ela tem que ser pensada, ela tem que ter tido certo carinho com aquela ideia, ela tem que ser pelo menos digerida de forma mais decente, para ela ter significado para você dentro do processo criativo. Coisa mais valiosa que tem sido tirado de todos os lados é o direito de demorar em algo. E eu acho que isso tem consequências absurdas a curto, médio, longo prazo. A gente está cada vez mais esquecendo do valor, né, de demorar em algo, de pensar em algo, de ter interações com algo. De você pegar um material, não entender ele, voltar, tentar de novo, voltar, tentar de novo, pensar em formas de mudar aquilo, pensar em formas de criar com aquilo, pensar em formas de modificar aquilo. Ao perder esse direito, a gente de certa forma também deixa de lado nós mesmos, porque nesse processo criativo eu acho que a gente acaba se aprendendo muito sobre como nós interagimos com o mundo. Não posso dizer para todo mundo viver sem pressa, porque o mundo tem suas demandas, mas pelo menos quando for possível demorar em alguma coisa, fica aí o convite para você tentar. Eu mesmo tenho vivido várias áreas da minha vida talvez com pressa, e ver esse TikTok me fez refletir muito sobre isso, porque eu acho que isso não é uma coisa que está acontecendo só na música, mas como em todas as áreas da vida. Então, é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau.